Há famílias que não progridem por essas 5 razões. Não é bruxaria, não é destino e nem é casualidade. Às vezes a pobreza não começa no bolso. Começa na mentalidade, nos hábitos, nas palavras que se repetem todos os dias e principalmente na energia que se respira dentro de casa. Amélia era uma burra simples, trabalhadora, com olhos cansados de quem fazia muito, mas sentia que a vida nunca saía do lugar. Ela morava com o marido, Tobias, e os 2 filhotes em uma casinha humilde na beira da vila. Por fora, a casa parecia apenas simples, mas por dentro, ela carregava uma tristeza pesada. Na cozinha, os pratos rachados se acumulavam na pia. Havia panelas sem tampa, roupas jogadas nas cadeiras, sacos velhos encostados pelos cantos e baldes furados no quintal. Tudo parecia estar ali há anos. Nada era jogado fora, nada era organizado, nada mudava. Amélia sempre dizia: um dia isso ainda vai servir. Mas o tempo passava e aquelas coisas nunca serviam para nada, só juntavam poeira, peso e desânimo. Toda manhã começava do mesmo jeito. Tobias acordava irritado, procurando uma meia limpa no meio da bagunça. Essa casa parece um chiqueiro. Ninguém acha nada aqui. Amélia, já cansada diante do fogão, respondia no mesmo tom. E você acha que eu sou empregada? Só sabe reclamar e não ajuda em nada. Os filhotes paravam de brincar na mesma hora. O menor segurava o carrinho contra o peito. A maior abaixava a cabeça diante do prato de mingau. Naquela casa ninguém conversava. Todos atacavam, todos se defendiam. E sem perceber, os gritos estavam quebrando mais do que os pratos. Estavam quebrando a paz da família. O primeiro motivo pelo qual aquela casa não progredia era esse. Eles discutiam por tudo. Qualquer coisa virava briga. Uma roupa fora do lugar, uma panela suja, uma moeda faltando, uma palavra mal colocada. O casamento de Amélia e Tobias tinha se tornado um campo de guerra. E ninguém floresce onde só há humilhação, insulto e gritaria. O segundo motivo estava espalhado pelos cantos da casa. Eles acumulavam coisas velhas, quebradas e sem utilidade. Pratos rachados, roupas rasgadas, móveis bambos, ferramentas enferrujadas, caixas cheias de objetos que ninguém usava. Amélia chamava aquilo de economia, mas Dona Celina, uma burra idosa da vila, chamava de mentalidade de escassez. Dona Celina era uma vizinha antiga. Falava pouco, mas enxergava muito. Era daquelas que já tinham sofrido o suficiente para reconhecer quando uma casa estava adoecendo por dentro. Numa tarde de chuva fina, ela passou pela casa de Amélia e ouviu os gritos de longe. Quando bateu na porta, encontrou Tobias discutindo por causa de um prato quebrado. "Você quebrou mais um", ele gritava. "Quebrei porque essa pia vive entupida de tralha", Amélia respondeu. Dona Celina entrou devagar, colocou uma cesta sobre a mesa e olhou ao redor. A cozinha estava suja. A mesa estava cheia de roupa. O chão tinha farinha espalhada. Os filhotes estavam quietos num canto. Então ela disse: "Vocês acham que a pobreza entrou aqui pela carteira? Mas ela entrou primeiro pela paz que vocês perderam." Amélia cruzou os braços incomodada. "A senhora fala assim porque não sabe como é difícil." Dona Celina respondeu: "Sei sim, já morei numa casa pior que essa. Mas aprendi uma coisa. Família que só grita não consegue escutar a oportunidade quando ela bate na porta." Tobias ficou em silêncio. A velha burra apontou para os cantos da casa. "Olhem para tudo isso. Prato quebrado, roupa rasgada, coisa velha, sujeira, bagunça. O lugar onde vocês vivem está repetindo todos os dias o que vocês acreditam merecer." Amélia olhou para a pia, depois olhou para os filhos e pela primeira vez não teve resposta. O terceiro motivo era a desordem. A casa não era apenas humilde. Era caótica. A cozinha vivia suja, os quartos estavam sempre bagunçados, as roupas ficavam jogadas e ninguém sabia onde nada estava. E aquela desordem de fora revelava o caos de dentro, porque onde tudo está perdido, a mente também se perde. Onde não há ordem, não há clareza. E onde não há clareza, a família vive apagando incêndio, mas nunca constrói futuro. Naquela noite, Tobias sentou à mesa com algumas moedas espalhadas diante dele. Amélia perguntou: "Quanto sobrou este mês?"
Ele soltou uma risada amarga. Sobrar? Nunca sobra nada. O dinheiro some, mas o dinheiro não sumia sozinho. Ele sumia porque eles não planejavam. Compravam no impulso, faziam pequenas dívidas, prometiam resolver depois e nunca anotavam nada. Não separavam o dinheiro da comida. Não guardavam nem uma moedinha. Não pensavam no mês seguinte. E esse era o quarto motivo. Eles não tinham direção com o dinheiro. Sem plano, o dinheiro entrava por uma porta e saía pela outra. Quando faltava, eles culpavam a vida. Essa vila não dá oportunidade para ninguém, dizia Tobias. A sorte nunca olha para nossa porta, dizia Amélia. E esse era o quinto motivo. Eles reclamavam mais do que agiam. Culpavam o governo, a família, a sorte, os vizinhos, o tempo, o preço das coisas. Mas não mudavam as próprias decisões. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Amélia acordou antes de todos, pegou uma caixa velha e começou a separar as coisas. Pratos rachados foram para um canto. Roupas rasgadas demais foram descartadas. Baldes furados saíram do quintal. Panelas sem tampa foram organizadas. Quando Tobias apareceu na porta, pronto para reclamar, ela falou antes: "Hoje eu não quero brigar. Hoje eu quero mudar." Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Os filhotes olharam desconfiados, como quem via o sol nascer de um lado novo. Tobias respirou fundo, pegou uma vassoura e começou a varrer o terreiro. No começo, foi estranho. Eles ainda se irritavam, ainda tinham vontade de levantar a voz. Mas toda vez que a briga queria começar, Amélia dizia: "Aqui não vai ser mais casa de guerra." À noite, os dois sentaram juntos com um caderno simples. Tobias colocou as moedas sobre a mesa. Amélia escreveu o que precisavam comprar. Separaram uma parte pequena para guardar, mesmo que fosse quase nada. Tobias olhou para aquelas poucas moedas e disse: "Isso não muda nossa vida de um dia para o outro." Amélia respondeu: "Mas já muda nossa direção." Com o passar dos dias, a casa começou a respirar diferente. A cozinha ficou limpa. As camas passaram a ser arrumadas. As crianças voltaram a brincar no quintal. Tobias consertou uma prateleira. Amélia começou a vender pães na vila. E os dois aprenderam que amor não é só sentimento. Amor também é respeito, ordem e disciplina. Um mês depois, Dona Celina voltou. Dessa vez, encontrou a porta aberta, o chão varrido, uma panela de café no fogão e os filhotes rindo no terreiro. Dona Celina assentiu e disse: "Uma família não progride só porque deseja uma vida melhor. Ela progride quando decide mudar o ambiente, as palavras, os hábitos e a disciplina." Naquela noite, antes de dormir, os filhotes ouviram algo que quase nunca ouviam. Não eram gritos, não eram acusações. Era o som baixo dos pais conversando sobre o futuro. E pela primeira vez em muitos anos, aquela casa pobre começou a parecer rica. Não rica de moedas, mas rica de ordem, paz e esperança. Tobias ajudava Amélia a organizar os pães para vender. A velha burra sorriu. Agora sim, esta casa parece pronta para receber coisa boa. Amélia olhou ao redor, emocionada. A casa ainda era simples. Ainda faltava muita coisa, mas já não parecia abandonada. Tobias segurou a mão da esposa e falou: "Eu achava que nossa família não progredia porque a vida era injusta." Amélia completou: "Mas a verdade é que a gente estava plantando confusão e esperando colher paz. Há famílias que passam anos pedindo prosperidade, mas continuam alimentando briga, desordem, desperdício e reclamação. A mudança começa quando a casa deixa de ser um campo de guerra e vira um lugar de respeito, clareza e atitude. Porque a ordem atrai paz, a paz traz clareza, e onde existe clareza, até o pouco começa a crescer."